Vamos agora conversar com o Lênin Streck, então, gente, está aqui com a gente toda semana também para a gente analisar essa confusão e essa agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira à noite no aeroporto em Roma, quando ele voltava de uma palestra com a sua família. Lênin, bom dia para você, tudo bem? Opa, bom dia a vocês. De fato, é a barbárie, né? A modernidade se estabelece entre civilização ou barbárie. A turma bolsonariana, em qualquer lugar, quer dizer, ela é extraterritorial, ela ataca em tudo que é lugar. A barbárie, sim, ela é imperialista, né? Generalizada. Ela não tem fronteiras, né? Lá vão os lombrosianos, olhando inclusive a figura. É impressionante como a gente tem o arquétipo do bolsonarista, né? Aquele senhor, o mais velho, ele é o próprio. Eu conheço vários assim, são iguaizinhos, eu não sei, eles têm uma forma, será? Deve ter algo que forma eles, né? Parece o velho da van, assim, que por sua vez parece com o cara do Wagner, lá da Rússia. Eles são tudo muito parecidos, né? Incrível. Lênin, olha só, o que eu queria te perguntar aqui. Esse que você está se referindo agora é o Roberto Mantovani Filho, que segundo aqui a representação do Alexandre de Moraes, foi quem chegou perto do filho dele, Alexandre Barça de Moraes, empurrou, deu um tapa no óculos, derrubou o óculos do rapaz. Esse e aí o casal... Que tá na tela aí, Viviane, só pra gente falar. Exatamente, de camiseta verde. Isso, esse careca de camiseta verde aí. Isso, e aí o casal que está ao lado, a moça loira e aquele rapaz também de moletom verde, barbado, seriam que a moça teria começado as agressões, né, com xingamentos, e os dois fizeram essas agressões verbais. O que eu quero te perguntar é o seguinte, quais são os tipos de penalidades que esses agressores estão sujeitos? Porque a gente sabe que as imagens estão chegando, um deles já prestou depoimentos, né? A Polícia Federal Brasileira pediu essas imagens do aeroporto de Roma, vão ser analisadas para realmente entender o que aconteceu. Mas o que a gente tem de informação até agora, Lênin, ajuda a gente a entender que tipo de crime eles podem ser enquadrados. Crimes contra a honra, né? Difamação, tem que olhar se tem calúnia, difamação e injúria, tem que ver qual das três ou duas delas que enquadram, ameaça, né? E também vias de fato, né? Agressão física, no caso deles, e todos eles em coautoria, na medida em que, de algum modo, como eles agiram juntos, eles respondem juntos. As penas são pequenas, é verdade, né? Porque, embora a honra tenha uma proteção de cláusula pétrea dentro da Constituição do Brasil, nunca nos preocupamos muito, né, em penalizar os crimes contra a honra, né? Porque a gente deu muito valor, sempre a gente deu muito mais valor ao furto, né? A tirar coisas da gente que são materiais, e nunca nos preocupamos das coisas imateriais, a nossa honra, por exemplo. Então hoje, se o sujeito vai furtar entre duas pessoas, a pena vai de 2 a 8 anos. Pensa, arranca o braço do outro, dá menos que 8 anos. Veja, é muito mais a propriedade do que a vida. Aí ofende desse modo como foi ofendido, é uma peninha mesmo, algo do tipo pagável com cestas básicas, né? Essa prática que se estabeleceu no Brasil. Então, esse é o problema, né? A questão é muito mais simbólica do que propriamente penal. A discussão que nós temos que fazer sobre o modus operandi de setores da sociedade brasileira que entra nisso. Eu escutava vocês antes, o Chico e etc. falando, né, o Chico também, que xingar alguém de comunista é uma espécie de simples xingamento, porque eles não sabem do que trata, né? Porque eles dividiram o mundo. Isso é comum. Você fala com qualquer pessoa
desse quilate. Se você for falar com esse cidadão aí, ele acha que a Globo é comunista, o Estadão é comunista, porque desde Olavo de Carvalho, e mais alguns menos ou mais votados, eles estabeleceram um modo simplista de ver o mundo. Divide ele em comunistas e não comunistas, cristãos e não cristãos, família e não família. Aí você coloca todo mundo nessas gavetinhas e você sai lépido e fagueiro falando sobre o mundo e negacionismo. São algumas características desse tipo de gente. Talvez esse episódio que se junta àqueles quando o Lewandowski foi atacado dentro do avião, o Gilmar Mendes foi atacado, em Nova York o Barroso foi atacado, Luiz Fux, né, que não tem nada de comunista, aliás, nenhum ministro do Supremo tem, e vocês falaram sobre isso, nenhum deles passou perto disso, né? Ou até de esquerda, né? Aí o Luiz Fux não pôde fazer uma conferência na Serra Gaúcha porque os patrocinadores tiraram o patrocínio do Congresso em retaliação ao simples fato dele ser membro do Supremo Tribunal. Quer dizer, isso é bizarro, é patético, né? Está nesse nível da Michele Bolsonaro pedindo para tirar o olho de vidro da deputada pusilânime do PL. Professor Lênio, muito bom dia, um prazer estar pela primeira vez aqui conversando com Vossa Excelência, muito chique para mim, viu? Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava ouvindo aqui esse negócio do comunismo, isso me intriga muito, quer dizer, nenhum dos ministros do Supremo é comunista, e se fosse? Não é direito de um cidadão acreditar, não é? Que o modo de produção de uma sociedade pode ser diferente. Quer dizer, não é legal a existência de partidos comunistas até nos Estados Unidos. Qual é o problema do sujeito se manifestar comunista? Não é? Mas tem que ser comunista, tem que ser capitalista, cristão, branco, heterossexual, o que mais? Junta aí um monte de bizarrices, aquele WASP dos Estados Unidos, né? White Angus... Sim. Como é que é? O WASP, né? O WASP, né? White American Presbyterian People, né? Tem que ser assim, o resto não presta. Quer dizer, isso é de um atraso civilizacional, isso é de uma burrice, né? Não, o sujeito é comunista, e daí, meu? Ótimo, vou conversar com ele, vou dialogar com ele, vou aprender com ele. Mas aqui virou isso, né? Infelizmente. Agora, isso é fruto, né? Isso é fruto... Da Guerra Fria. Da Guerra Fria e hoje isso aí é das redes sociais, né? Eu acho que o Milan Kundera, né? Que foi comunista, depois virou dissidente, né? Ele genialmente, em 78, ele já dizia que nós vamos levantar um dia em que todos serão autores, emissores de notícias, e esse será o caos. Então, qualquer um, eu tenho uma tia que é bolsonarista, ela faz fake news, ela é uma editora, entende? Tem um outro que é radialista, que bota vídeos, não há mais filtro institucional. Aí o que se criou? Se criou esse imaginário kitsch, né? Bem kitsch isso, né? Como esse é um termo que surge há muitos anos e o Kundera mesmo, para falar em homenagem a esse grande artista, né? Filósofo, etc., da extinta Tchecoslováquia, que ele falava do kitsch, que é algo bolsonariano sem estética. O bolsonarismo também não tem estética, né? Eles na falta de outras palavras, trazendo aquilo que vem do romantismo alemão, no final do romantismo alemão, o que sobrava era uma espécie assim de perfume do lixo. Você tem o lixo e perfuma ele. Isso é o kitsch. Então, quando a gente olha, por exemplo,
essa gente vestida de verde e amarelo no dia 8, ou ver 2 de verde, mais a esposa, num aeroporto fazendo aquilo é kitsch, algo assim, né? Uma espécie assim de um lixo com perfumes ou com adornos, com glacê. São o sinal dos tempos, né? O sinal dos tempos do que nós vivemos, né? Que a literatura já denunciou há muito tempo, né? O Machado de Assis, né, escreveu tanto sobre esse tipo de gente, né? Com o Brás Cubas, a teoria do medalhão, tudo mostra esses personagens que vagueiam, né, feito andarilhos medievais por entre os aeroportos, inclusive, né? Claro, porque é aquilo que é o lixo chique. Lênio, o Roberto Mantovani Filho, como a Vivian falou pra gente agora há pouco, era afiliado ao PL, se desfiliou há uns anos atrás e é afiliado ao PSD. Hoje de manhã o PSD divulgou uma nota dizendo que uma comissão de ética foi acionada para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis que devem culminar em sua expulsão. O Chico falava agora mais cedo para a gente, Lênio, que a gente não pode deixar essas pessoas transitarem sem punição em todas as esferas possíveis, né? As punições, nesse caso, também são pedagógicas. Essa expulsão do PSD, que provavelmente deve acontecer, e as punições judiciais também, Lênio, porque senão a gente dá um recado para essas pessoas de que é aceitável fazer isso, né? Bater a família e o ministro do STF no meio de um aeroporto. Essa questão, Chico Pinheiro, meus amigos, da punição e da imediata accountability, a prestação de contas que o Estado tem que dar, as instituições têm que dar. Por exemplo, esse escândalo do roubo lá, das patentes, etc., da Petrobras. Está demorando, são 5, 6 meses, é muito para tudo que nós temos que resgatar. O Brasil tem como futuro, e já se disse isso, tem como futuro um imenso passado. Agora, esse futuro não pode virar passado. Ele tem que virar presente urgente. E o que você faz? Por exemplo, vamos de novo aqui, o ICL aqui, eu tenho falado isso todo o tempo. Eu não sei, dizem que estão investigando a aposentadoria do Silvinei. Pode estar investigando, mas está devagar. Tá? Não tem denúncia contra o Silvinei ainda. Não tem denúncia contra os crimes do que aconteceu em Manaus. Tem muita gente, por exemplo, cadê a investigação da participação do general Heleno e essa gente no 8 de outubro. Todas essas coisas já deviam estar na ordem do dia para mostrar, digamos assim, um certo... uma perspectiva que nós temos de que isto será punido, né? Então, há muitas promessas que se estabelecem e como existe uma sucessão de fatos que cobrem outros fatos, palavras que cobrem palavras, e a internet tudo é instantâneo, né? A internet é como uma rodoviária, ninguém mora lá, mas as notícias passam como passageiros, por isso que chamam passageiros, e no dia seguinte não tem mais nada, nós vamos esquecendo. Por isso que devia ter uma espécie assim de alto-falante nacional que fizesse como os fâmulos, quando o general da Grécia Antiga, da Roma, voltava e ficava passeando, né, porque ganhou mais uma guerra, do lado tinha um fâmulo que puxava ali a bata e dizia: lembras-te que és mortal, lembras-te que és mortal. Quando a Raquel Dodge assumiu a Procuradoria-Geral da República, eu escrevi um texto que dizia para ela botar um estagiário e puxar ela de 500 em 500 metros, puxar assim: lembra-te da Constituição, lembra-te da Constituição. Ela não contratou o estagiário, deixou que o Supremo ficasse sozinho, e isto gerou o quê?
toda aquela questão das fake news e todos os ataques ao Supremo. Acho que nós estamos precisando de algo desse tipo para dizer, lembremos-nos da punição, lembremos-nos da punição.